alegremente por aqui. Como que vocês estão? Tudo bem? Nós seguimos com a nossa série de devocionais do livro Kryptonita, do John Bevere. Isso mesmo, hoje nós estamos no dia 5, né? O capítulo 5, que vai falar sobre Seja a Mudança, tá? Tá sendo incrível, gente, a gente destrinchar esse mundo da Kryptonita, destrinchar esse universo da unidade do corpo de Cristo. E o capítulo 5 não vai ser diferente, que vai falar sobre Seja a Mudança. Para que nós sejamos a mudança que nós esperamos ver. Muitas vezes a gente fala todo final de ano, né? Igual na virada agora de 2023 para 2024, que você tenha um excepcional ano de 2024, que o seu ano seja maravilhoso. Mas o seu ano vai conseguir ser diferente se você fizer as mesmas coisas? Pois é. Para que o ano seja diferente, nós precisamos fazer algo diferente. E talvez esse devocional seja a primeira coisa que o Espírito Santo esteja te movendo para que você faça diferente. Então, assim, já sabe, clica no joinha, aperta o dedinho aí, clica no sininho, inscreve, compartilha, manda para outras pessoas. Quanto mais você compartilhar, mais nós vamos expandir a palavra de Deus. Nós queremos que realmente o Evangelho, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, mas não é porque ele é simples, ele não tem um potencial enorme dentro dele. E o potencial que Deus nos pede hoje é para que a gente possa expandir. O Espírito Santo de Deus, ele nos enche de coragem. Coragem para que eu e você sejamos testemunha, né? Para que nós sejamos testemunha daquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós. E é muito importante que esse testemunho vivo que Deus nos torna, que Deus nos faz, faça com que realmente Ele venha sobre nós e nós possamos realizar a grande comissão, né? A nossa palavra profética desse ano é expandindo o reino, né, de forma apostólica. Então é Ele que nos capacita, é Ele que nos potencializa, é Ele que nos dá o pleno conhecimento, é Ele que nos leva ao Pai, é Ele que dá fome de uma vida no Espírito. Então que nós possamos realmente olhar para o lugar certo, declararmos realmente o fim das nossas distrações e somente olhar para o trono, e para que realmente o Pai nos capacite, né? E nos dê o ministério para o qual Ele nos chamou. Nós temos um propósito eterno e uma missão temporária. Seja a mudança. E o que nós temos aprendido? Que nós podemos caminhar no individual com Jesus. É óbvio. Você precisa crescer na individualidade, no conhecimento, na intimidade com Jesus. Mas nós somos um corpo. É isso, desde o capítulo 1, John Bevere vem falando nesse livro da Kryptonita, que nós somos o corpo, é o corpo de Cristo, é na unidade. E à medida que o Espírito Santo nos desprende para compreender isso, o autor aqui vai falar sobre os SEALs. Os SEALs é como eles chamam um corpo da marinha lá, norte-americana, que eles cuidam, eles são responsáveis pela proteção marítima, aérea e toda a parte territorial do país. E o que ele traz de interessante na comparação com os SEALs é que eles são um grupo de irmãos bem próximos, eles caminham bem unidos. E ele ligou para esse cara e para dizer assim, como que vocês veem os SEALs, né? Como que vocês interagem entre vocês e tal. E aí o que acontece? Esse amigo, né, do John Bevere vai falar, porque ele queria entender como que é construído uma unidade tão sólida, tão unida, né, dos SEALs, né, e o que precisava envolver esses membros dos SEALs, né, qual era o tipo de treinamento, o que a pessoa pensa. E a primeira resposta foi: a última pessoa em que o SEAL pensa é nele mesmo. Uau! E isso ficou claro quando nós comparamos com o corpo de Cristo. Os SEALs, eles valorizam o companheiro que está ao lado antes que a ele mesmo. Eles nunca precisam proteger as costas, porque eles sabem que se o companheiro SEAL ele está atrás, ele vai proteger.
E é interessante que quando a gente compara isso com Efésios 6, que fala sobre a armadura, é interessante que a armadura de Deus, ela não tem nada que cobre a parte de trás. Vocês já perceberam? Tudo é relacionado sobre a frente. Por quê? Porque Deus também pensa na unidade. Pensa na unidade de um só corpo que se protege, que trabalha uma equipe, que vai protegendo um ao outro. E aí ele relata assim que tudo que os CEOs fazem é pelo bem do companheiro do lado. O núcleo existencial dos CEOs, ele é treinado para não pensar neles como indivíduo, mas como unidade. Eles são treinados em diferentes áreas e especialidades, mas eles funcionam como uma unidade. Esse é o corpo. Eu sou treinado para ser mão, eu sou treinado para ser ombro, eu sou treinado para ser perna, mas eu caminho na unidade do corpo. À medida que o corpo caminha, a mão se move, o ombro se move, a perna se move. E é muito interessante quando nós criamos essa mentalidade dentro do corpo. E ele fala assim, mas tá, e como que você treina essa equipe? E ele fala assim, não tem como. Por quê? Porque isso é algo do indivíduo. O indivíduo, a unidade de indivíduos, eles são preparados para que cada um valorize o homem ao lado mais do que a si mesmo e esteja disposto a morrer por uma causa maior do que você mesmo. Jesus foi o nosso CEO. E agora ele pede para que eu e você sejamos CEOs de alguém. Que você possa proteger as costas de alguém. Que você seja capaz de parar de pensar em você mesmo e pense no outro. E é engraçado que esse companheiro do John fala assim para ele, John, você imagina se a igreja agisse assim? O que aconteceria? Uau! Isso é uma parte muito real da natureza divina. Porque quando nós nascemos de novo, o nosso treinamento é que a gente realmente tenha uma versão do Evangelho, né? De realmente desenvolver esse lado de empatia, de pensar no outro, de sermos encorajados, animados, mas que sejamos também desafiados a pensar mais no outro do que em nós mesmos. E você percebe que isso seria o correto, mas isso é a teoria. Infelizmente, isso não acontece na vida real. Infelizmente, dentro da igreja, ao invés de sermos desafiados, nós somos só encorajados. Infelizmente, essa é uma fraqueza da nossa igreja, da noiva de Cristo. Porque nós, muitas vezes, quando alguém da nossa unidade, do nosso corpo enfraquece, nós não estamos ali na retaguarda. Em alguns casos a gente abandona o posto, em outros a gente deixa que o corpo sofra, aquela parte do corpo sofra sozinho. Porque por preguiça, por incompetência, por falta de preocupação. Porque a gente fala, é só uma pessoa. Não, é sobre o corpo. Se nós queremos ser a mudança que nós procuramos, a decisão que você faz hoje, ela te faz amanhã. Tudo aquilo que você decide hoje, porque hoje você chegou até aqui, sendo fruto de tudo que você fez até hoje. Mas aonde você vai chegar amanhã é fruto daquilo que você decide fazer hoje. E é muito interessante que essa unidade do corpo, não existe mudança se nós não acreditamos que nós podemos fazer a diferença e se nós não fizermos a diferença. E é interessante que às vezes a gente fala que a gente não quer um país corrupto, mas a gente é a primeira a furar fila. A gente é a primeira a querer burlar o sistema. A gente fala que a gente quer mudança, a gente não quer pessoas que a gente fala que os políticos mentem. Mas muitas vezes quando um cobrador nos liga e a gente fala assim, diz que eu não tô. Ei, se você quer mudança, Deus chamou você para ser um agente de mudança. Você é o agente de transformação dentro da sua casa, dentro da sua vizinhança, dentro do seu bairro, dentro do seu condomínio, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, aonde você for, você é
o agente de transformação. E é interessante a gente olhar, porque John já deu um exemplo aqui de decisões que nós tomamos que não afetam só nós mesmos, como a de Acã, lembra de Acã? São ações que afetam não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão à nossa volta. Quando você era solteiro, não sei se você pensava assim, quando eu era solteiro eu não estava nem aí. Se eu dormia cedo, se eu acordava tarde, se eu fazia coisas erradas, porque eu falava assim, eu só estou me prejudicando. Mas a partir do momento que você tem filhos, que você tem família, você para de pensar só por você. Você começa a olhar e entrar numa vida um pouco mais rígida, disciplinada, rigorosa. Por quê? Porque o que você decidir, o que você fizer, não vai afetar só você. Vai afetar todos os que estão à sua volta. E nós devemos realmente nos aprofundar em amar uns aos outros para que nos preocupemos com tudo aquilo que está à nossa volta. 1 Coríntios 10, 23 e 24 vai dizer: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. Filipenses 2, do 3 a 5 vai dizer: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus. Nós precisamos ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo, o coração de Cristo, a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo. Nós precisamos que o que nos motivou a vir a Cristo foi a sua vida por nós. Que nós possamos também se importar com o outro a tal ponto de que nós possamos realmente abrir mão do nosso bem-estar pelo bem-estar do próximo. Gente, Jesus sofreu de hemartitrose lá no Getsêmanis. Esse é o nome de quando fala que ele suou gotas de sangue. É hemartitrose. É um esgotamento dos poros, onde os poros se abrem e derramam sangue. Sangue, suor e lágrima. E ele fez isso por mim e por você. Mas nós muitas vezes não somos capazes de abandonar uma Netflix no sábado para ir orar por uma pessoa que precisa. Quando a gente olha de esse nível de aliança que nós fazemos com Deus, nós precisamos entender que há muito mais naquilo que Deus nos ensinou. E é interessante que dentro das histórias lá no livro de Números, há uma história em que o povo de Israel começou a fazer coisas muito erradas, né? E Moisés, e aí havia uma pessoa em particular lá, que era Simeão, que ele, sabendo das ordens que Deus tinha dado, que eles não podiam se misturar com outros povos, porque isso trazia impureza e muitas outras coisas, mas Simeão levou para casa uma mulher midianita, na frente de Moisés e de todo o povo. Isso era tipo assim, o cúmulo da desobediência em público, e era algo inaceitável à palavra de Deus. Mas aí se levantou uma pessoa, se levantou Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, pegou uma lança e foi para a tenda de Simeão e atravessou pelo corpo dos dois em um só lance. Finéias foi zeloso nisso. E é interessante que depois Deus vai falar: a paixão de Finéias era a paixão de Deus. E Finéias foi quem trouxe a mudança para o melhor. Não foi preciso todos do povo se revoltar contra, mas bastou um só homem. Gente, é a posição de uma pessoa. É o posicionamento de um dentro da sua casa. Se posicionem, homens, se posicione, mulheres. Filhos, se sua mãe e seu pai não conhecem, se posicione você. Basta um posicionado, basta um sendo zeloso pela palavra, basta um buscando esse zelo, esse amor por Deus, que Deus faz com que seja o suficiente. Finéias não se importou com ele mesmo, ele não se importou no que poderiam dizer sobre ele, de ser acusado, de ter sido muito duro, de ter sido rígido. Ele não se preocupou com isso. Ele falou: pá, o que vão pensar de mim? O que vão dizer? O que vão fazer? Não estou nem aí.
Nada disso importava. E lá em Salmo 106:30 vai dizer: Finéias se interpôs para executar o juízo. Ele tinha zelo por Deus e por aquilo com o que Deus se importava. E é interessante que daí Deus diz sobre Finéias, em Números 25, 12 e 13: Portanto, diga-lhe que faço agora com ele, com Finéias, uma aliança de amizade. Gente, uma aliança de amizade. Deus fazendo uma aliança de amizade com você, porque você se posicionou e teve zelo pela casa do Senhor. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Quando você se posiciona com zelo por Deus, a praga é interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Salmo 106, 30, 31. Ah, meu Deus, é uma recompensa. É uma recompensa eterna, mas foi selada através de uma aliança de amizade que Deus fez. Deus nunca quebra a sua aliança. Olha que maravilha, todas as gerações após Finéias foram recompensadas. Você imaginou você ia abençoar todas as suas gerações? Porque um dia você se posicionou diante do Senhor, porque um dia você foi zeloso por Deus, amou mais a Deus do que outra coisa. Se posicione diante dos olhos de Deus e deixa que Ele faça essa aliança de amizade com você. Para que você, a sua casa, os seus descendentes, a sua geração, para que você seja essa voz de mudança, para que você seja zeloso pelos caminhos de Deus, mesmo quando os outros não são, mesmo que todas as suas voltas não estejam, mesmo que você esteja indo contra a maré, contra aquilo que o mundo prega, não se preocupe com o que vão dizer, seja zeloso pelo amor de Deus, seja zeloso pelos princípios da palavra, zele por aquilo que o Senhor depositou dentro do seu coração, pelos sonhos que Deus depositou, porque Ele te escolheu. Ele te escolheu, e se Ele te escolheu, Ele não errou, porque Jó 42:2 vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Entre em ação. O nosso entre em ação é que você tome uma posição firme, de verdade e pela verdade. E a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Que você tenha amor por Deus, pelo seu povo, pela sua casa, pela unidade, pela noiva. Que você realmente possa se colocar em companhia de pessoas que buscam esse zelo do Senhor, para que você possa fazer realmente alianças de amizade com Deus, para que você alcance as promessas eternas, para que as bênçãos se estendam e determine não só o futuro que você vai viver, mas o futuro das suas gerações e dos seus descendentes. É somente uma herança que é baseada na promessa da fidelidade de Deus pode realmente ter um impacto duradouro. Hoje você está lutando para deixar herança para os seus filhos. Deixar casa, carro, faculdade, sei lá o que você está buscando. Mas a verdadeira herança, que é baseada na promessa da fidelidade de Deus, essa realmente tem um impacto que vai durar por toda a eternidade. Porque o que você deixar de herança em casa, carro ou qualquer outros bens, na primeira, na segunda, quem sabe, na terceira geração pode se sucumbir. Às vezes na própria primeira geração se sucumbe, porque quando os filhos não sabem o que custam, talvez eles não valorizem como você valorizou os esforços de uma vida toda. Então não desperdice sua vida com bens que são passageiros. Deposite a sua herança nas promessas baseadas na fidelidade de Deus que são de impacto eterno. Que legado você quer deixar para as futuras gerações? Qual é o legado que você está reconstruindo hoje? Pelo que você quer ser lembrado na terra quando falarem de você? E como você quer ser reconhecido no céu quando você chegar lá? Uau! A maior chave para que esses desejos se realizem é o quão firme você vai se posicionar pelo amor e pela verdade durante esse período que você está aqui na terra, para que você alcance a aliança eterna, a promessa de amizade, a herança eterna, o galardão. Que o Senhor te abençoe. Seja a mudança que você procure. E não esqueça,
Uau, foi demais, né? Glória a Deus. Segue, compartilha, curte, indica o nosso canal. Vamos fazer a expansão do reino. Tamo junto. Beijo.